Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Que bom que nós estamos hoje aqui. É, Nesse nosso estudo, a gente vai seguir, né, estudando o livro da Roda da Vida, como um caminho para a lucidez, do Lama Santen. E hoje é a bênção da iluminação do Buda Shakyamuni, né? Então, na linhagem do budismo tibetano e outras também, do budismo no geral, em outros lugares, né? A gente toma esse mês, entre maio e junho, né, o mês lunar, como Sagadawa, que é o mês, vamos dizer assim, Hey dudes, tudo bom, querida? Hum, Ei, boa noite. Boa noite. Esse mês é dito, né, nos ensinamentos tradicionais, que todas as nossas ações, tanto positivas quanto negativas, elas são multiplicadas. E a noite de hoje é o dia especial, que é o Sagadawa Duchen, que é a lua cheia que comemora a iluminação do Buda. Então, nesse período, a gente comemora a iluminação, o nascimento e o giro da volta do Dharma. O Buda nasceu em Lumbini, que hoje é próximo de Katmandu, no Nepal. Daí, depois, ele atingiu a iluminação em Bodh Gaya. E depois, ele girou a volta do Dharma próximo a Varanasi, que era o Parque dos Servos, né, em Isipatana, que era Sarnath. Daí, esses três eventos da história do Buda, a gente comemora nesse período de Sagadawa. Então, todas as ações positivas que a gente possa fazer e evitar ao máximo prejudicar os outros, isso é muito importante e vai estar sempre reverberando nesse período. Então, eu fico bem feliz que caiu hoje a nossa prática. Nós vamos fazer as preces iniciais e daí fazer a meditação, tá bom? Vou colocar aqui para a gente poder compartilhar. Talvez algumas pessoas não saibam decor, né? É bom a gente ter as preces iniciais, elas denotam, né? Elas nos ajudam, nos inspiram para a nossa motivação na prática. Muito bem, vamos lá então. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. A gente faz uma vez em português e duas em tibetano. Na fronteira noroeste do país de origem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais maravilhoso e excelente seed. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de daquines. Enquanto pratico, seguindo seus passos, rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os seeds. O Origin Eugene Johnson. Pemage sardon pola, yatsen choki no drumni, pemajune jesu drag, cordu kandro mante cor, chechi jesu dadruki, jinji love shek su song, guru pema siddhi. Om Orjin Yuji Nupjan San Emage Sardon Pola Yatsen Choki Nudrni Pema June Jesu Trak Kordu Kandro Mante Kur Chechi Jesu Dandruki Jinji Lobjir Sheksu Song Guru Pema Siddhi Om. Refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação. Neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das seis perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanjay Chodan Suchi Chonanda Janchu Bardu Dani
Chapsuchi Dagi Jinso Jinpeso Nanchi Drola Penchi Sanje Druparsho Sanje Chodan Sochi Chona Janju Vardu Dani Chapsu Chi Dagi Jinso Jinpe Sonanchi Drolam Peichi Sanje Drupam Show. A gente vai fazer aqui a dedicação. Dedicamos nossa prática a todos os Budas e patriarcas que mantiveram acesa a luz do Dharma por inúmeras gerações, aos patronos do Dharma vivos e falecidos, aos nossos ancestrais e a todos os seres que morrem para nossa sobrevivência. Dedicamos nossa prática às pessoas vivas e às pessoas falecidas, aqui relacionadas, para que, como uma luz que dissipa a escuridão, o alvorecer de Dharmata e das cinco sabedorias se complete, conduzindo-as à liberação das enfermidades, aflições e confusão, e capacitando-as a agir em benefício de todos os seres. Dedicamos a lucidez e a realização de todos os seres em todas as direções e tempos, que todos encontrem a felicidade, as causas da felicidade, e superem o sofrimento e as causas do sofrimento. Muito bem. Então vamos fazer a nossa prática de meditação. Encontre uma posição confortável. Mantenha a coluna ereta, os ombros relaxados, os olhos semicerrados. Nós vamos iniciar com chama da permanência serena, alguns instantes para trazer a mente de volta para casa. Perceber o relaxamento no corpo, a estabilidade da energia e a clareza na mente. Você pode acompanhar o fluxo natural da sua respiração, seja no abdômen ou nas narinas, ou então observar a sua energia de modo natural, espontâneo. Lembre-se de apenas testemunhar. Nada para ser mexido, nada para ser manipulado. É apenas uma observação, livre de críticas ou julgamentos. Haga esse modo de operar a sua mente relaxada, espontânea, natural. Seguimos mais alguns instantes em silêncio.
Você perceber que a sua mente se distraiu de modo natural, espontâneo, seja gentil com você mesmo, apenas volte, observe, seja a respiração, seja a energia. Parece que nós estamos trazendo essa clareza, essa mente límpida na presença mental, estar consciente, tempo relaxado, sem nenhum tipo de constrição, supressão ou tensão no corpo. Essa experiência, o serenar da mente, pensa a sua motivação, a mais sincera, a mais pura. Traga a sua aspiração mais elevada para a sua prática. Nos lembramos da mandala do Buda Shakyamuni, quando ele tocou a terra e a chamou como testemunho de sua iluminação. E então depois se levantou e decidiu compartilhar com os outros seres aquela mesma clareza e insight, mostrando que todos têm a mesma natureza múltipla. Seja para a felicidade mundana, temporal, fugaz, seja relativa, seja para a felicidade última, absoluta, perene, visualize, mentalize o Buda Shakyamuni, a árvore Bodhi, e inúmeras flores, todas as oferendas, tudo que você sentir no seu coração de bom, que você queira ofertar, compartilhar de modo na visualização mesmo. Quaisquer méritos tenham sido gerados em todas as ações pregressas, nós também oferecemos. Todas as nossas dificuldades, desafios, nós também colocamos como uma oferenda. Nós percebemos a coemergência que quer que surja separado da nossa própria mente.
Hum, que haja clareza, que haja maturidade para lidar com as emoções perturbadoras, com os desafios, os relacionamentos, onde quer que você esteja, a gente possa relembrar, jamais se esquecer da nossa verdadeira natureza, esse pleno potencial múltiplo. E não só nós, mas todos os seres, toda a biosfera compartilham. Quaisquer méritos possam ser espalhados, possam reverberar nas 10 direções. Nós lembramos a profunda gratidão à vida, a ter encontrado o Dharma, ter encontrado um caminho, um mestre, uma sanga, uma comunidade. Temos as plenas faculdades para praticarmos a virtude, o bom coração, sermos uma presença amorosa, amiga, onde quer que estejamos. Então, vamos voltando, agradecer a prática, a reverência aos nossos amigos praticantes e ao espaço sutil que nos acolhe. Muito bom. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? A gente tem essa prática também, né? A gente não tinha feito ainda aqui com o grupo, mas além da prática de shamatha, né? Permanência serena, o calmo repousar, onde a gente traz a mente de volta, seja ela unifocada na respiração, na energia, em um objeto, ou a shamatha multifocada, quando a gente abre para todos os fenômenos e não é responsivo a eles, né? A gente também tem a prática de visualização, e a gente pode trazer como uma maneira de sintonizar, de conectar a nossa motivação. Então, hoje tem esse, vamos dizer assim, essa grata coincidência, né, de cair justo no dia de hoje na prática, né? Então, a gente pode se inspirar na lembrança, né? E foi o exemplo do Buda Shakyamuni, né? Siddhartha Gautama, 25 séculos atrás, norte da Índia, príncipe, né, com qualquer tipo de prazer, deleite, né, inteligência, força, né, bondade, ele já era assim uma pessoa muito especial, né? E ainda assim ele sentiu que precisava cruzar tudo aquilo que era impermanente, tudo aquilo que gerava sofrimento, que aquilo que é impermanente necessariamente não pode ser a nossa fonte de refúgio. É isso que ele pensou. Se a gente tomar refúgio em fatores flutuantes, a gente certamente vai incorrer no sofrimento, que aí é a primeira nova verdade. Dukkha, né, na insatisfatoriedade. E, e quais são as causas desse sofrimento, né? A segunda nova verdade, a gente está preso numa roda da vida, numa experiência cíclica. A gente se sente uma identidade que tem que vencer, que tem que brilhar, que tem que ser especial. E essa busca maluca na nossa condição atual é o que gera muita ansiedade, muito sofrimento, muita angústia. A gente precisa parar e olhar, todos nós, né? Porque a gente sabe, quando a gente conversa com os outros, a gente vê a saída, vê a resposta. Quando a gente lida com os nossos problemas, a gente não vê necessariamente, né? Às vezes é mais complicado. Então a gente precisa trazer essa mensagem do Buda. Primeiro, ver que há o sofrimento e não é que a gente vai ficar depressivo, mas a gente vai se tornar mais
forte, corajoso, resiliente para lidar com aquilo. A gente não vai mais querer um subterfúgio que seja superficial, que cubra de uma maneira paliativa, temporária, né, o nosso sofrimento. Então a gente vai ver qual tipo de refúgio eu estou tomando. Aonde eu tomo refúgio? É a hora que a mente aperta, tipo assim, ó, eu estou no meio de um sonho, no meio de um pesadelo. Para onde eu corro? Esse é o meu refúgio, entendeu? Então, como é que a gente pode se refugiar em algo que seja estável, que seja lúcido, que seja benéfico para nós e para os outros? É isso que o Buda vai falar, que a gente tem que olhar as causas do sofrimento, quais são, né? No geral, a gente sempre vai nomear e numerar inúmeras causas, mas são todas externas, como se não tivesse nada a ver com a minha própria mente, não é isso? E daí, então, eu entro no papel quase como uma vítima, né? Porque daí eu não tenho como, eu fico impotente frente a qualquer tipo de solução, se eu achar, se eu projetar nos outros aquilo que eu estou fazendo. Eu acho que é o outro que é o problema, o outro que é, tem alguma circunstância que é o problema. Eu nunca vou ter paz, tranquilidade, segurança interna. Sempre é alguma coisa fora. Daí, se eu olhar para a mensagem das quatro nobres verdades do Buda, eu vou perceber que não, em nenhum momento ele vai dizer que a gente deve ficar refém das circunstâncias dos outros. É isso, ele vai falar, assuma a autonomia da sua própria vida, é se empoderar da sua próprio fluxo mental. Por isso que a gente faz meditação. A minha mente, ela é caótica, ela é, vamos dizer assim, uma loucura, é um asteroide ricocheteando cosmos afora. Mais ou menos é assim a nossa mente, produzindo inúmeros tipos de pensamentos, a maioria involuntários e sendo carregada para muitas bolhas. Pensa como é a sua mente durante 24 horas, nem 24, 12 horas. À noite a gente não vai contar, durante o dia. A nossa mente produziu muitos pensamentos, inúmeros, variados, muitas vezes desconexos. Se você for anotar todos os pensamentos, é uma coisa meio sem pé nem cabeça. E aí o que que acontece? A gente se torna refém das bolhas de realidade onde a gente vai entrando. E aí parece que eu me torno uma identidade, eu visto aquela camisa, eu não percebo que eu sou o ator, eu sinto que eu sou o personagem no teatro, e aí eu fico preso no script daquele personagem. Então é isso que nós vamos tentar fazer, tomar consciência e abrir um espaço de liberdade. Eu posso usar a identidade, seja na família, no trabalho, com amigos, aonde quer que você esteja, mas eu não sou aquilo. Se eu achar que é meu valor, o meu sentido, o meu tudo, a minha energia vem daquilo, aí é que eu estou preso, né? A mente se estreitou numa bolha de realidade, num personagem de um sonho. Eu sempre lembro que assim, isso é mais fácil dito do que feito. É mais fácil falar do que a gente tentar e ver na hora. Por isso que a gente faz a prática. A gente vai fazer a prática para poder iluminar essa identidade. Não é, lembra, não é explodir, a dissolver a identidade que ela não serve, mas é perceber de que modo isso surge. Daí eu estou olhando a segunda nova verdade. E aí o Buda, quando ele percebe isso, ele mostra que é possível dissolver a experiência cíclica, superar o sofrimento, que é a terceira nova verdade. Então, qualquer tipo de sofrimento sempre tem a ver com o eu, com uma identidade. Quando eu estou pego, vamos dizer assim, preso, né? Eu fui pego por aquela identidade, me sinto estreito, preso, super identificado, fundido com aquilo, aí eu sinto em mim aquele sofrimento. Daí, para a gente alcançar essa cessação do sofrimento, ele enumera a quarta nobre verdade, ele vai dizer do nosso nobre caminho de 8 passos. Então, se eu percebi isso, se isso fez sentido na minha vida, eu vou me aplicar a um método de treinamento da minha mente
para conseguir superar isso. Então, é uma boa nova, é uma coisa muito boa que o budismo fala. E é possível cessar esse tipo de experiência cíclica de sofrimento que a gente acaba incorrendo, né, por muitas vidas. Mesmo que seja uma vida biológica só, a gente teve muitas vidas ali dentro, né, como criança, como adolescente, como na universidade, depois assim vai. Muitas vidas que surgiram, duraram um tempo e cessaram. E essa que nós estamos agora também dura um tempo e cessa. Muito bem, está fazendo sentido essas churumelas que eu estou falando? Ai, ai, quem tiver acordado, né? Valeu, Léo, um positivo aí, né, cara? Muito bem. Então vamos seguir na nossa leitura. Se ninguém quiser fazer nenhum comentário, nós estamos estudando Roda da Vida. A gente tinha começado a ler o capítulo 1, né? Já tinha feito a apresentação, a introdução, né? E agora no capítulo 1 a gente estava lendo um jardim chamado Dukkha. Lembra, né? Dukkha, a palavra em sânscrito para a insatisfatoriedade, para sofrimento. É a palavra que o Buda usou, né? Ali ele falou em Pali, né? Mas é a mesma, mesmo jeito, a Dukkha do mesmo jeito. E para dizer da experiência nossa, né? Então a gente tinha falado aqui, lido a página 20. Não sei quem está com o livro, se alguém não está com o livro, a gente tem a roda da vida aqui pintada, né? E aí tem essa página que a gente estava. Eu não me lembro, acho que a gente leu até o final da página 20, né? E aí a gente vai começar na página 22, que 21 é a pintura. É isso? Talvez seja bom a gente retomar, né? É isso, né, Diego? Eu vou ler então bem rapidamente aqui para a gente poder relembrar aqui o que tinha sido dito, e aí a gente segue, né? Então, uns parágrafos aqui. Algumas vezes ouvimos uma pessoa rica, bonita, na página 20, né? E famosa queixar-se de sua vida. E sua vida parece vazia, sem sentido. Ela pode, inclusive, fazer uso de remédios para cuidar daquilo que modernamente nos habituamos a chamar de depressão, um tipo de desordem física e sutil, na qual perdemos o sono durante a noite e nos arrastamos durante o dia no labirinto de nossos pensamentos e emoções negativas. Esse é apenas um dos aspectos de Dukkha, né, a primeira nobre verdade. Dentro da roda da existência cíclica representada pela figura de Maharaja, em cima, né, o Senhor da roda da vida, e representa a impermanência, até mesmo a experiência de felicidade é entendida como permeada de sofrimento, como o óleo permeia a semente de gergelim. Por exemplo, mesmo que possua riqueza suficiente para viver em fartura por várias vidas, uma pessoa jamais vai dispor de tal facilidade, pois nenhuma riqueza é capaz de gerar as causas e condições para a suspensão da velhice e da morte. A experiência cíclica é construída e se mantém como uma reprodução incessante de formas variadas a partir da mente. Nos ensinamentos, agora na página 22, essa sabedoria é apresentada como a segunda nobre verdade. Vocês lembram? A gente trouxe vários exemplos, né? De dukkha, de sofrimento, que a palavra na semana passada a gente falou, ela não faz jus eu colocar só como sofrimento, porque daí ninguém quer sofrimento, ninguém quer coisa negativa. Todo mundo quer coisas boas, positivas, de alegria, de felicidade. Mas era na mesma moeda. Então, é felicidade e sofrimento, prazer e dor na mesma experiência. É isso que quer dizer dukkha. Então, por isso que a gente colocou insatisfatoriedade, é melhor para traduzir esse termo.
A gente comentou, né? Então, quando nasce o filho, nasce a mãe, e na mesma experiência, na mesma. Agora apareceu a Iris, isso veio para mim aqui, Iris, não sei por quê, tá bom? Daí aparece a mãe, e aí, quando acontece a felicidade de vir um filho, é uma alegria, é uma bênção. Aí o filho fica doente, na mesma medida que eu tenho alegria, eu tenho o sofrimento na mesma moeda. Dá para entender isso, gente? Então, a gente entra na universidade, lembra que eu falei esse exemplo também? É uma maravilha, que bênção. Entra no concurso, que maravilha, é uma bênção, muito bom. Aí já vem, logo depois, já vem o sofrimento junto embutido daquela experiência, porque é uma experiência de estreitamento da nossa visão, porque eu me sinto preso a uma identidade. Eu esqueço da minha liberdade natural, do espaço livre da minha mente, e eu me reduzo a algo que eu sinto que tem que dar certo. E é isso a experiência cíclica. Primeiro nova verdade, Dukkha. Agora ele vai começar a tratar como é que vem a segunda nova verdade. Então, a experiência cíclica é construída e se mantém como uma reprodução incessante de formas variadas a partir da mente. Então, só essa frase do Lama aqui, né? Então, eu construo, pela minha liberdade da mente, uma experiência. A experiência se torna cíclica porque eu me prendo naquilo. Eu desejo certos resultados e não desejo outros. Eu me prendo naquela experiência. E aí, então, ela vai surgindo de forma incessante. Isso é originação dependente. É o que ele vai colocar agora nessa sabedoria, nos ensinamentos. Essa sabedoria é apresentada como a segunda nobre verdade. Quando olhamos tais formas ou elementos aparentemente externos, vemos que surgem como experiências inseparáveis de estruturas internas da mente. Lembra que é a coemergência. Se eu vejo algo fora, é porque tem algo dentro, né? Esse termo da coemergência é muito importante. Ao trocarmos essas estruturas, os objetos trocam de sentido na nossa frente. Nossa experiência de mundo se transforma completamente. Aqui é bom a gente lembrar, né? Todo mundo já viu aquela imagem do que é importante, né? Que o Lama usa muito essa experiência do cubo. Todo mundo já viu, mas é sempre bom a gente lembrar. Por que que o cubo é bom? Porque ele é como se fosse uma chave. Porque a gente acha que é no mundo externo que tem alguma coisa errada, certo? Alguma coisa que vem dali. E daí eu não introduzo o papel do observador. Parece que o observador, ele não muda a experiência. Esse que é o problema da filosofia natural, né? Da gente acreditar nesse cientificismo, esse mecanicismo, que a gente acha que não importa a tua presença, não importa a tua mente. As coisas já estão prontas e fora. Dá para entender isso? Isso, não é isso que as pessoas, a maioria, vive. E se você falar diferente num ambiente que não é como esse aqui, protegido, vão achar que você está meio maluco. Não é isso? Então, a sua consciência, a qualidade da sua presença muda a experiência que está vivendo. Não tem como. Então, é aí que a gente vai mostrar que a consciência, a mente, ela tem primazia da experiência. Não é o mundo concreto que é assim e está fixado, final. Estou procurando aqui o cubo, mas eu não estou achando. Deixa eu ver se ele aparece. Ele sumiu da minha mente. Ai, ai. Hum, É página 45. Imagina, 45. 35. Obrigado, Christopher. Nada. Isso, aqui temos um cubo. Maravilha. Ó.
Vamos ver se vai aparecer para vocês. Estão vendo? Primeiro de tudo, isso não é um cubo, isso é um risquinho, um monte de risquinho, não é? Papel e toner. Depois, segundo, pode virar um hexágono, é isso? 6 lados. Daí eu construo agora a experiência de cubo. Olhem ali. Dá para ver um cubo ali ou não? Todo mundo está vendo? Sim. Agora você consegue ver um cubo de um outro jeito? Dá para ver ele por cima e dá para ver ele por baixo. Não é o mesmo. Estão conseguindo ver? Sim ou não? Sejam sinceros. Ó, aqui é a face de cima, se eu olho para o cubo. Daí aqui é uma face lateral, aqui é a outra da frente, né? Mais lateral. Dá para ver assim? Agora eu vou falar que aqui, ó, é uma outra face, ó. Aqui uma outra face, aqui é uma outra. Tá vendo que tem dois cubos no mesmo desenho? E aí, detalhe, o cubo é 3D e eu estou mostrando para vocês uma folha que é 2D, duas dimensões. Então, o cubo não está no papel e o cubo não está na minha mente, ou ele está na onde? Isso é a vacuidade da experiência, isso é a coemergência. Então, eu tenho que ter um cubo dentro da minha mente, o registro, para poder enxergar no substrato nesse papel. Vocês guardem isso como uma chave, assim, para lembrar que o mundo externo é construído pela experiência da mente, dependendo da posição que eu adoto. Dependendo do referencial, eu vejo uma coisa, certo? Eu poderia ver uma pizza diferente, poderia ver uma sombrinha de frevo, eu poderia ver um monte de coisa aqui, não é? Daí eu vejo hexágono, depois eu vejo um cubo, e de outro lado eu vejo outro cubo. Isso é para mostrar para nós que a experiência vista como externa não é dual, não é separada de quem está olhando. Faz sentido isso que nós estamos falando, gente? Isso é, vamos dizer assim, a essência, é o cerne do budismo. Então, vamos dar sequência aqui na nossa leitura. Então, a gente estava começando a página 22, né? Quando olhamos, então aqui ele fala que essa sabedoria é apresentada como a segunda nobre verdade, as causas do sofrimento. Quando olhamos tais formas ou elementos aparentemente externos, por exemplo, o cubo, vemos que surgem como experiências inseparáveis de estruturas internas da mente. Então, a forma que estava lá, aquele desenho que aparecia como um hexágono, ele surge inseparável da minha experiência, da minha estrutura interna. Eu já sei o que é um cubo, eu já vi isso lá no colégio. Então, aí eu imputo o valor e vejo o cubo ali. Se a gente for falar para uma pessoa que não sabe o que é um cubo, talvez ela não vá ver isso, porque ela não tem o registro dentro dela. Aí depois, continuando, nossa experiência ao trocarmos essas estruturas, os objetos trocam de sentido na nossa frente. Então a gente viu, era hexágono, virou um cubo para cima, um cubo para baixo, e depois virou uma pizza, virou uma outra coisa, a mesma figura. Depois a gente vai então continuar. Nossa experiência de mundo se transforma completamente. Loca é o nome que damos a esses mundos aparentemente externos, mas que são experiências inseparáveis das estruturas da mente. Loca ou paisagem, né? É o termo para paisagem que o Lama usa. Paisagem, todo mundo tá familiarizado com esse termo? Então, é uma paisagem que a gente está imerso, por exemplo. Você pode lembrar do seu trabalho, aquilo é uma paisagem. Pode parecer que é real, sólido, fixo, mas é uma paisagem. Lembrando da tua família, você volta para uma outra paisagem. Entende? Tem muitas paisagens que a gente opera dentro, a gente transita, né? Não existe experiência que não tenha uma estrutura de possibilidades previamente desenhadas. Não conseguiremos encontrar nenhum elemento independente de alguma estrutura interna da mente que produza seu significado.
Então vamos lá, ó. Não existe experiência que não tenha uma estrutura de possibilidades previamente desenhadas. Ou seja, se eu entro num papel, já é esperado que eu haja de uma certa forma. Não é verdade isso? Se eu entro num trabalho, eu já tenho uma função, eu tenho uma operacionalidade, eu tenho uma identidade que as pessoas estão esperando daquilo. O exemplo que o Lama sempre usa é o jogo do xadrez. Se eu entro num jogo de xadrez, eu me torno um jogador. Tem uma regra. Dentro daquela regra, tem um espaço de possibilidades. É assim que eu vou poder me mover. Tá dando para entender? Eu tenho uma certa espaço de manobra ali dentro, né? Para fazer algum tipo de jogada. Porém, aquilo é tudo como se estivesse dentro de uma bolha, dentro de um raciocínio, uma mente operativa. Tá fazendo sentido isso, pessoal? Nós estamos tentando ler e trocando ideias sobre o que que o Lama está querendo dizer ali, né? Não conseguiremos encontrar nenhum elemento independente de alguma estrutura interna da mente que produza seu significado. Isso é equivalente a dizer que as coisas não existem em si por si, somos nós que construímos. Então, o seu pai, a sua mãe, o seu namorado, a sua esposa, seja quem for, essa pessoa não existe em si por si. Ela existe a partir dos referenciais que você adota para vê-la. Você constrói a experiência de pai, de mãe, de irmão, de cônjuge, seja o que for. E na estrutura interna da mente, que Dukkha se instala e opera, gerando os mais diversos tipos de aflições. Sofremos incessantemente, ora por possuir algo que não queremos, por temer perder aquilo que conquistamos, por não ter aquilo que aspiramos, por ter perdido o que nos esforçamos para obter. Sofremos sem nos dar conta de que, devido à estreiteza das nossas bases internas, nas quais os pensamentos repousam, qualquer forma acaba por adquirir qualidades muito sólidas e pesadas. Então é isso, assim, ó, eu não quero, eu tenho algo que eu não quero perder, daí eu sofro. Eu tenho algo que eu quero me livrar e não consigo, e eu sofro. Então eu tenho algo que eu gostava e eu perdi, daí eu sofro. Vocês estão vendo como é que é quanta coisa? Possibilidade de sofrimento ali, né? Aí varia da criatividade. Sofremos sem nos dar conta de que, devido à estreiteza de nossas bases internas, nas quais os pensamentos repousam, qualquer forma acaba por adquirir qualidades muito sólidas e pesadas. Não mais vislumbramos nenhuma possibilidade de abertura ou flexibilidade. Nos sentimos sufocar ao nos depararmos com as mudanças inevitáveis de nossa posição, tanto no espaço como no tempo. De uma maneira usual, seguimos atribuindo aos objetos, percebidos como externos e, portanto, como se fossem independentes de nossas estruturas mentais, uma força tremenda no sentido de nos prejudicar ou agradar. Nossos esforços seguem sempre em uma única direção, buscando alterar e controlar as condições externas, a fim de nos livrarmos o mais rapidamente possível do sofrimento em sua forma usual, sem reconhecê-lo como construído por nossa própria mente, ou seja, como dukkha. Ficamos por demais distraídos nessas atividades infindáveis e não mais percebemos o quanto nossos olhos estão doentes. Dessa forma, chegamos ao ponto de entender que deveríamos cuidar de nós mesmos. Qual é o obstáculo? O obstáculo somos nós mesmos, mas não há um nós mesmos que esteja contra nós mesmos. Se olharmos com cuidado, veremos estruturas de respostas que manobram a energia dentro de nós. Privilegiamos a linguagem discursiva, mas a linguagem verdadeira é a linguagem da energia, a linguagem sutil em que o mundo opera. O mundo não troca palavras, o mundo se movimenta pelo sinal de energias, e o karma se manifesta nessa linguagem. Quando o karma se manifesta, ele nos impulsiona. Temos muita dificuldade de lidar com isso, porque sempre que uma energia brota claramente em certa direção, achamos que precisamos simplesmente segui-la. E é o processo pelo qual o karma nos domina. O karma movimenta energia.
Então, ó, essa página 22 ela vai mostrar para nós a segunda nobre verdade. O que que acontece? A gente se estreita achando que as coisas vêm de fora. E aí ele vai mostrar para nós que não é uma compreensão cognitiva que vai resolver, certo? A gente já comentou, mesmo que eu saiba teoricamente o que que eu devo fazer, daí chega, eu faço outra coisa. Esse eu faço outra coisa é o nosso vento kármico interno, que é a nossa maneira automatizada, responsiva de lidar com a situação. Segunda-feira eu começo o regime e aí eu vou no buffet. Daí eu faço o que agora? Que tipo de mente que eu vou usar? Vocês entendem? Eu posso saber tudo, posso ter ido lá na nutricionista, posso ter feito o curso de nutrição, e mesmo assim, a hora que chegar na frente do buffet, o que vai mover em mim é a minha energia, que está automatizada dentro. Dá para ver esse exemplo? Mesmo que eu saiba na minha mente, daí eu vou lá e faço. Aí parece que o principal que eu tenho que fazer é seguir a minha energia. Então, é quando a pessoa toma refúgio no seu karma. E o karma é a energia que está movimentando. Eu posso usar a disciplina, por exemplo, uma maneira, né? Tá, disciplinar, eu vou ficar firme, aí eu vou meio que cortando, vou ficando meio torto. Minha energia eu vou tentar quebrar ela, certo? É uma luta de si contra si mesmo. A outra opção é a gente entender esse processo. E daí, por isso que a meditação também faz sentido, é que eu olho o objeto surgindo e eu vejo que ele não é separado da minha mente. E eu tenho que fazer isso muitas vezes, treinar aquilo em um ambiente tranquilo, em casa, sem o buffet na frente. A hora que for para o buffet, daí você vai olhar de novo e ver como é que está a tua energia naquela hora. Não é nem o objeto em si, é como que a tua energia responde frente àquela aparência. E a sensação é que vem da aparência, mas não vem porque cada pessoa responde de um jeito para aquela aparência. Se viesse da aparência, todo mundo responderia igual. Ou você mesmo não mudaria nunca para você. Seria sempre do mesmo jeito. Mas não é. Tem dia que a gente quer, tem dia que a gente não quer. É outro exemplo agora. Só pensar num chocolate. Pensa o chocolate que você mais gosta. Lindt, sei lá que chocolate que é. Dengo, que a Daphne gosta. Sei lá, qualquer um. Pensa aí. Aí você vai pegar esse chocolate e você vai ver como é que surge a sua energia a hora que você lembra dele. Isso é a sua resposta automatizada, a sua energia. Agora você vai pegar e vai comer 1 quilo daquele chocolate, 2 quilos, 3 quilos. Você não vai ficando com a cara estranha, você não vai ficando meio esquisito. Parece que vai me dar dor de barriga, náusea, sei lá o que eu vou vomitar. É o mesmo chocolate, mas a experiência vai mudar. Está fazendo sentido isso que nós estamos falando? Então, se fosse sempre do chocolate, eu sempre acharia ele bom, mas eu mudo e ele também muda na minha frente. Pensa lá no seu primeiro namorado, a sua primeira namorada. Primeiro ela era uma ilustre desconhecida, depois se tornou uma amiga, um amigo, depois se tornou a pessoa que tinha mais proximidade, a pessoa mais importante que você não vivia sem. E aí você pensa na foto dela, na foto lá no colegial, depois você olhou de novo, olhou, e aí depois você brigou com ela, você teve raiva. A mesma foto, que sensação vinha? Então é a mesma foto de antes, que ela era indiferente, depois que se tornou um objeto firme de apego, e depois se tornou um objeto de aversão. A mesma imagem suscita um tipo de emoção, de energia, de condicionante kármico, entendeu? A mesma pessoa. Então não vem da pessoa, vem da posição de mente que eu adoto, que eu me referencio para lidar com aquela experiência. Só que isso não é cognitivo.
Isso é energético, isso é kármico, vamos dizer assim. É uma ação de energia que flui dentro de nós. A gente tem esses mecanismos já, uns condicionantes, vamos dizer assim. E depois a pessoa volta a ser indiferente, por exemplo. Aí você já nem lembra mais. Será que eu lembro do rosto da minha primeira namorada de 20, 30 anos atrás? Que fim deu? Tá viva, não tá viva? A gente nem sabe mais. Não é louco isso? Faz muita meta-bavana para todos eles, né? Ai, ai. Então lembra, ó, o Lama está falando aqui, ó. Nós privilegiamos a linguagem discursiva, mas a linguagem verdadeira é a linguagem da energia, a linguagem sutil em que o mundo opera. O mundo não troca palavras, o mundo se movimenta pelo sinal das energias. E o karma se manifesta nessa linguagem. Quando o karma se manifesta, ele nos impulsiona. Temos muita dificuldade de lidar com isso, porque sempre que uma energia brota claramente em uma certa direção, achamos que precisamos simplesmente segui-la. E é o processo pelo qual o karma nos domina. O karma movimenta a energia. Por isso que eu tenho que me habituar com a minha energia. A meditação é se familiarizar com a sua energia. Você vai estabilizar ela, vai reconhecer os lungs. Você não vai se tornar como se fosse assim um cavalo selvagem, bravo, né? E a energia segue para onde ela for. Então a gente tem que se familiarizar com o corpo, com a energia e com a mente. Como é que minha mente opera? Vamos lá para a página 24, então. A primeira nobre verdade ensina que a realidade é permeada pelo sofrimento, por dukkha, pela insatisfatoriedade, da experiência cíclica. E a segunda nobre verdade afirma que o sofrimento é construído através de causas e condições. O sofrimento não vem à toa, não é o acaso, tem causas e condições. Mas como isso ocorre? Voltando à imagem da roda da vida e observando seu centro, deparamos com os três animais. Lembra? Então, vamos lá, né? Quem está com o livrinho aí pode ver o javali, o galo e a cobra. Lembrando, a gente conversou na semana passada também. Um javali, um galo e uma cobra, que representam componentes de nossas diversas identidades. São formas de inteligência que constroem e sustentam as identidades. Então, esse é o ensinamento do próprio Buda Shakyamuni, lembra, né? Roda da Vida foi uma pintura que um dos alunos do Buda, que era um artista, fez como uma forma de dar um presente para um rei que queria saber dos ensinamentos. São formas de inteligência que constroem e sustentam as identidades. Também são designados como os três venenos da mente. Então a gente volta lá, né? A ignorância é o javali, a fixação é uma identidade. Eu sei o que é que eu devo fazer, esse é o meu mundo. O galo, que é atividade incessante ou apego, que eu tenho que fazer muitos esforços para que aquilo que a identidade sente que deve ser feito, eu vou tentar fazer o máximo aqui com o galo. E aí a cobra, que é a energia de defesa, que é a raiva. Então, isso daí é como se fosse o cerne do nosso sofrimento. Como se fosse, não, é isso, né? Na perspectiva do budismo, três venenos da mente: ignorância, apego e raiva. Pode falar desejo também, pode falar aquisitividade, pode falar ação incessante, e a raiva pode ser falado como aversão. A ignorância eu não vejo, e aí eu tenho ou apego ou eu tenho aversão à coisa. O javali é a forma da identidade que assumimos. O galo é a inteligência que rege a ação incessante que esse javali promove para se manter. E a cobra é a inteligência de defesa agressiva que está sempre pronta, aguardando o momento de alguma necessidade. Essas inteligências operam como aspectos cognitivos, mas atuam especialmente como energias em ação. Então, existe a questão cognitiva. É bom que a gente leia e saiba, porém, a gente tem que ir além, né? Não é só uma questão teórica cognitiva. Ele atua como uma energia em ação. Sua manifestação parece completamente natural e familiar, ainda que seja construída e artificial. São inteligências que, por meio da prática budista, reconhecemos como limitantes e artificiais. Então, vejam, realmente parece totalmente natural e familiar.
Vamos dar exemplos agora. Alguém tem exemplos dos três animais, os três venenos da mente? Vão tentando lembrar aí. Por exemplo, o que me veio agora? Ah, um profissional, por exemplo. Ah, ou um professor, ou um pai, sei lá, como você quiser, uma figura de autoridade me veio. Então, ele tem uma identidade. Eu estudei muito, eu fiz muitos esforços, eu tenho muita experiência, eu sou mais velho. Tá vendo como eu estou construindo a experiência ali, a identidade? E aí eu tenho que fazer esforços para isso tudo acontecer. Então, ele é professor universitário da medicina. E aí, então, se alguém, ele tem que fazer, ler papers, ele tem que ver artigos, ele tem que ver os protocolos, ele tem que estar atualizado. E aí vem algum estudante, na sua arrogância, na sua soberba, na sua ilusão, e vem e fala para o professor que ele estava errado. Isso eu estou falando da perspectiva da mente do professor. O que que o professor vai fazer? Ele vai vir a energia de defesa, onde já se viu. Isso eu estou falando de uma pessoa convencional, vamos dizer assim, o básico, né? Que ela não foi fazer meditação, estudar sobre a vida, sobre a mente. Ele vai dizer assim: Mas você sabe com quem você está falando? Sou o doutor Fulano de Tal, fora da minha sala. Pelo menos uns 20 anos atrás, quando eu era na federal, era assim. Se você não fosse adequado, apropriado, né, você era execrado ali. Então veja só como que é a questão. A identidade é essa que surge. Ele se sente tão apegado naqueles valores, em tudo aquilo que ele construiu, naquela história de vida, que isso vale mais do que ele cuidar bem de uma pessoa, por exemplo. Como a gente via também na hora de lidar com pacientes, né, Dudes? Então, isso é o usual, né? Podemos achar muitos exemplos aqui. A mãe também, sabe? É assim, ó, como é que a mãe fala? A mãe fala assim: se eu tiver que ir aí para encontrar as coisas no seu quarto, você vai ver. Não é isso? A mãe tem uma identidade, ela sabe onde é que estão as coisas. Ela faz uma ação incessante para tudo acontecer do jeito dela, fazer aquela casa funcionar. E aí vem o filho adolescente que quer achar uma bermuda que ele não acha, e aí a mãe vai falar isso. Daí vem a raiva nela, sabe? Assim vem a. Não é nem raiva, é uma hostilidade, é uma aversão à autoridade. E autoridade significa uma identidade que a gente se fixou. Aí eu posso achar muitos exemplos, né? A gente pode ir lembrando da nossa vida, muitos exemplos que a gente se fixa naquilo e você acha que o outro tem que se adequar àquela verdade. Isso é a falta da sabedoria do espelho, que a gente fala competência cultural, ou seja, compreender o outro no mundo dele. Ele tem uma forma de operar a vida, de operar a própria mente e de ler a experiência que ele está. Só que eu acho que ele deve ser a partir da minha imagem e semelhança, que tudo deve surgir para ele, ele vê do mesmo jeito que eu. Com certeza, o mundo inteiro. Os outros 7 bilhões pensam igual a mim. É assim que a gente já coloca como a priori, isso já tá posto. Eu não penso que cada ser tem uma mente diferente, um jeito diferente de operar a realidade e de filtrar a experiência, que vê tudo diferente. Daí, se eu pensar isso, eu já vou parar. Opa, pera um pouco, eu tenho que parar, soltar a minha fixação de como é que as coisas são ou devem ser e entender ele no mundo dele. Mais assim, aberto, menos referenciais, apegado, né, àquela verdade, então, menos panfletário, menos aguerrido à minha verdade, melhor, a gente se relaciona melhor com os outros. A gente entende o outro, como é que ele funciona. E aí eu vou começar a perceber a energia também do outro. Está fazendo sentido isso que nós estamos falando, pessoal? Sim, não, talvez, perguntem. Pode falar, Pedro. Eu estava pensando aqui, né, que acho que esse sofrimento vem junto com a identidade, né? Então, quando alguém me ataca, assim, eu me sinto atacado, não sou eu, é a minha identidade, né? É a identidade de professor, a identidade de marido.
Aí eu fico prestando atenção nisso, né? Aí eu fui falar uma vez para minha esposa que marido era uma identidade, né? Aí ela não gostou, porque ela quer, não, não é uma identidade. É um Você marido é de marido. verdade. Que Você papo é é esse, marido né, mesmo, Pedro? tem esse negócio de identidade. Mas eu acho interessante que, de repente, a gente pensar nessas identidades como um meio também, né? Quer dizer, eu uso ela, não é ela que me usa, né? Eu posso, por exemplo, usar a identidade de marido para levar um benefício à minha esposa, mas sem me agarrar ou sem dar solidez a essa identidade, né? Mas ela é um meio hábil, no fim das contas. Isso Eu mesmo, posso fazer Pedro, dela um perfeito. meio hábil. É. Hoje eu conversei com um amigo meu, falou a mesma coisa, cara. Ele falou: a hora que eu me fixo na identidade de marido é a hora que dá problema com a esposa. Porque daí eu tenho referenciais dentro de mim, como é que eu devo agir, como é que é a expectativa, como é que ela deve responder. Daí, quando ele solta isso e ele pensa: não, o voto de Bodhisattva é o que eu tenho que fazer. Eu tenho que encontrar a pessoa, seja quem ela for, mesmo a minha esposa, e ajudar ela no mundo dela. É isso. Eu não vou cobrar. Se eu uso a identidade de esposo, né, de esposa, para a gente estar junto ali, é tudo bem, é uma convenção, mas ela é um meio hábil. Não precisa ser uma verdade final pronta, acabada, porque senão eu venho com a minha bagagem, com a minha verdade de como é ser marido. Ela vem com uma bagagem dela, da família dela, da experiência dela, do que é ser marido. Eu venho com a minha bagagem do que é ser esposa. E o que que cada um faz? Vocês estão vendo, eu estou descrevendo a paisagem. E cada um está numa paisagem, numa bolha diferente. Vai dar treta. Isso é matemático. Cada um vem de um universo. E aí a gente precisa ver como é que eu vou harmonizar isso. Fazer o voto de Bodhisattva é você soltar. Você pode ser pai, pode ser esposo, pode ser professor, pode ser profissional, seja o que for, mas você está lá para aprender e para ajudar. Você não está lá para impor a sua verdade. Como é que o jeito deve ser as coisas? Eu quero controlar a realidade externa. E aí minha energia fica boa. Vocês veem o que que é o problema maior? A gente fica frágil, vulnerável à energia, conforme a configuração dos aspectos externos. Aí a minha energia fica boa ou fica mal, dependendo como é que está o mundo fora. Entende? Vamos dar um exemplo assim, tá tudo bagunçado na minha casa, tá uma zona, não gosto daquilo, a minha energia baixa. Agora eu deixo tudo limpinho, fez faxina, ficou tudo bom, aí minha energia sobe. Ah, eu encontrei uma pessoa, ela me abraçou, ela foi tão alegre, cordial, feliz, a minha energia sobe. Encontrei uma pessoa que foi horrível, ela me tratou mal, aí minha energia baixa. Então, tô vendo como é que a gente fica vulnerável. Daí eu preciso lembrar que a minha energia, ela é autônoma. Ela não vem do outro ou dos aspectos externos. E aí, se essa energia está equilibrada, eu posso ir nos lugares e não depender daquilo. Eu não tenho avidez, carência, que o outro vai me dar algo. Eu vou oferecer o que for preciso. Isso é o ideal do Bodhisattva. E aí eu posso usar qualquer tipo de experiência, qualquer tipo de interação, né? Porque daí se torna lúdico, não se torna uma coisa fixa, né? Muito sólida, muito séria, igual ele fala aqui, pesada, né? Densa, vamos dizer assim, a experiência, né? Muito bem. Então, essas inteligências operam como aspectos cognitivos, mas atuam especialmente como energias em ação. Sua manifestação. Ah, e tem uma coisa também, Pedro, quando você falou aí, né? Só lembrei agora. Que se a gente fala para o outro que está dentro daquela bolha, daquela paisagem, que aquilo é lúdico, que aquilo não é real, aquilo é só uma identidade, aí o outro se fere. Mas na hora, a gente vai ver na hora se eu falar assim, entendeu? Tipo assim, se eu falasse para o professor lá no HC, calma, professor, nós somos seres humanos, está tudo bem, ele vale tanto quanto o senhor, o paciente ou o aluno. O professor ia ter um treco porque ele estava totalmente naquela imagem de que ele era o professor. Ele não pensava que ele era um ser humano, que tem um outro ser humano que também está querendo falar, e está tudo bem. Deu para entender isso? Então, é difícil na hora você falar, a gente tem que achar um meio hábil
que você vai validar a experiência do outro, que a pessoa está num certo sofrimento, mesmo que ela não veja, que ela esteja aversiva, com raiva, ela não precisa estar chorando triste, mas ela está aderida àquela imagem, né? Àquela realidade, ela está muito sólida naquilo. Daí, se eu chegar e falar assim, não, sabe? Aí, o que que é isso? Você não está querendo jogar o jogo? Entende? Então, um pouco a gente vai jogar o jogo. Um pouco não, muito, né? A gente vai participar da realidade, da experiência convencional. Porém, se eu ficar preso ao resultado daquele jogo, aí é meu sofrimento. E não tem nenhum jogo que a gente ganha sempre, nenhum jogo. Ninguém ganha jogo para sempre, né? Seja o Real Madrid, ele perde também. É isso, né? Mas se você jogar o jogo e tá tudo bem, se ganhar ou se perder, se empatar, tá tudo bem. Aí você vê tem uma liberdade ali, né? Um espaço. Vamos terminando aqui, né? Sua manifestação parece completamente natural e familiar, ainda que seja construída e artificial. São inteligências que, por meio da prática budista, reconhecemos como limitantes e artificiais. Dukkha, a experiência cíclica, né, a insatisfatoriedade, primeira nova verdade, pode então ser compreendida como o sofrimento oriundo do estreitamento da visão e da frustração oriunda do esforço ineficaz. Lembro, eu gerei uma expectativa a partir de uma identidade, necessariamente eu vou receber frustração, né? Tudo se passa como se um raio tivesse partido na nossa natureza básica, como se ela estivesse esfacelada, tivesse deixado de existir e de ser vista, e ficássemos colando pedaços, tentando construir a realidade verdadeira a partir da artificialidade da operação da mente. Essa mesma matriz não só cria uma determinada forma individual para nos manifestarmos no mundo, javali, como também gera as mais diversas inteligências. São métodos, né? Para conservar a si mesma, para tentar reunir o que se partiu, para se manter fora do alcance de Maharaj, o senhor da roda da vida, ou seja, a impermanência. Há um embate sem fim, que os budistas designam como jogo neurótico e sem saída, o samsara. Já viu o filme, né? Talvez todo mundo já tenha visto. Tem dois filmes que se chamam Sansara. E um filme que eu acho que é dos anos 90, o outro dos anos 2010, se eu não me engano. O primeiro é aquele do monge. Ele sai do mosteiro e aí ele casa, e aí ele tem filho, ele tem uma experiência lá. Vocês podem olhar que aquilo chama Sansara, o filme. E o outro são imagens também, que é bem bonito esse filme, bem lindo. Os dois são muito bons. Vale muito a pena. O primeiro eu lembro que eu fui ver, assim, era adolescente, sessão Zoom da Unesp lá de Araraquara, a gente foi assistir esse filme, bem cult, e tinha só nós de adolescente, o resto era professor lá da faculdade, vai saber. E valeu muito a pena. Então vale a pena quem quiser assistir. O que a matriz ou a luz dos nossos olhos projeta sobre as formas contém uma predisposição inconsciente no sentido de controlar os fenômenos, de impor-lhes o seu próprio ritmo e dimensões. Então, vou ler de novo essa frase. O que é matriz, ou a luz dos nossos olhos, aqui então é o referencial que eu estou adotando, projeta sobre as formas, tudo que eu vejo fora, contém uma predisposição inconsciente no sentido de controlar os fenômenos. Então, como eu construo a experiência, eu tento controlar os fenômenos, resultado daquilo tudo, né? De como que as coisas devem ser no meu entorno, e de impor-lhes o seu próprio ritmo e dimensões. Dá para entender aqui, né? Então, quanto mais a gente tiver aguerrido às nossas visões, mais a gente gera impacto no ambiente onde a gente chega. Sabe aquela pessoa que é muito cheia de si, cheia de verdades, ela chega no ambiente e já fica meio tenso. É o jeito dela. Nesse sentido, dukkha pode ser percebido como uma sensação pesarosa de perder a batalha vez após vez, pois nenhuma identidade parcial, composta e dependente de causas e condições
poderia repousar acima da natural transitoriedade de tudo que é criado artificialmente. Às vezes é meio filosófico, né? Falar linguajar do Lama, meio poético até, a gente sempre tem que olhar de novo. Nenhuma identidade parcial, composta e dependente de causas e condições poderia repousar acima da natural transitoriedade de tudo que é criado artificialmente. Aqui ele tinha falado antes também, nós estamos terminando, né? Mais 10 minutinhos, 5 minutinhos de fala, 5 minutinhos de meditação. Que a gente, quando adota um referencial, se cria como uma identidade, parece que aquilo é muito real e a gente vai gerando métodos para que aquilo seja verdadeiro. Isso, por exemplo, você querer a autopromoção no Instagram, por exemplo, é isso, né? Que já está também descendo, né? Agora a gente espera que cada vez menos gente entre, fique preso no universo virtual, né? E que viva a realidade, ainda que nós agora estejamos no mundo virtual, é a maneira que a gente conseguiu se encontrar. Mas que todo mundo possa ter um ambiente na natureza, olhar para as pessoas de verdade, né? Voltar assim ao básico, tomar um café da tarde com um bolinho de fubá, com alguém vivo e que te entenda, que te ouça, que você também entenda e ouça ela, né? Isso é o que é ser humano. Daí nenhuma inteligência artificial vai conseguir fazer isso, né? Ainda que a gente esteja perto do Exterminador do Futuro, lá do John Connor, lá nos anos 80, né? Ô, Gabriel, desculpa interromper só. Olá, Diego. É, você falou que tem dois filmes, mas dá para assistir Um os chama dois, Sansara, mesma coisa. Os dois têm o mesmo título. Depois mas eu posso eles, até mandar o trailer lá no grupo. mas eles são da mesma coisa? Não. Sansara, experiência cíclica. Só que são contados de forma diferente. Um é uma Ah, história tá. de vida de um monge, e o outro são pessoas que foram fazer takes, filmes, assim, bem interessante, cara. É uma coisa poética, assim, de imagens mesmo. Ah, Praticamente não tem um. Oi? mas dá para assistir os dois. Os dois, vale a pena. Eu vou Tá. mandar lá depois no grupo. Ah, manda lá, Gabriel. Eu até dei um Google aqui, mas apareceu três coisas. Apareceu até um de 2023. Ah, esse eu não sei, quem sabe a gente assista também. É, Sansara, Jornada da Alma. Só que por isso que eu perguntei, eu Bem, fiquei confuso, porque eu legal, gosto dessas coisas legal. daqui a pouco. Quando der, eu vou assistir. Isso mesmo, cara, vamos sim. Obrigado, Gabriel. Opa, muito bem. Na prática filosófica e religiosa, o budismo elucida as angústias humanas, apontando o engano de tomarmos elementos impermanentes como causa de nossa felicidade. Então é isso, chama a gente para uma reflexão honesta, tipo papo reto, assim, para dar dado de realidade. Veja aquilo que realmente pode trazer felicidade, se a felicidade que você está buscando é duradoura, se ela é dependente de causas e condições flutuantes, se precisa de outros seres, se precisa de outras circunstâncias, e o que que você vai fazer na hora da morte com a sua mente se ela estiver presa e dependente dessa energia que venha dos outros, tudo. Então, a gente vai ter que gerar uma independência completa, até quem está no caminho espiritual do próprio mestre. O mestre vai fazer a passagem, você também vai fazer a passagem. O que que você vai fazer nessa hora? Né? Seja a pessoa mais próxima da sua vida, seu esposo, seu filho, todos nós, né? Então a gente tem que estar claro isso, né? A gente está nessas causas e condições, elas são impermanentes, a gente não sabe quando que vai. Todo mundo acha que vai ser eterno e vai ser imortal, até pessoas com 90 anos em estado terminal. Você senta para conversar com elas, elas não acham. Elas estão ainda raciocinando como há 20, 30 anos atrás. É difícil isso. Então, é que a gente possa agora, enquanto a gente está lúcido, com as nossas faculdades plenas,
a gente possa ter essa clareza, encontrar o refúgio dentro de nós, em algum lugar que esteja além de nascimento e morte. É isso que o Buda está falando para nós, né? Beleza, pessoal? Então vamos fazer um pouquinho de silêncio e depois a gente faz a dedicação. Mais uma vez, solte bem o corpo, inspire, exale, de modo a soltar quaisquer pensamentos, imagens. Nós lemos os ensinamentos, conversamos, contemplamos. Agora, no nosso método do pensar, contemplar, repousar, nós soltamos. Nada mais a ser feito. Nenhum raciocínio, nem encadeamento de ideias, solte, relaxe. Retorne à sua condição natural, sempre presente. Tente aprofundar o seu relaxamento ou simplesmente deixar os pensamentos para si mesmos. Não é necessário brigar nem se apegar. Um brilho de apego e de aversão, repouse na sua condição natural. Quando nos lembramos quaisquer méritos que tenham sido gerados na nossa conversa, no nosso encontro, na nossa prática, que possa se multiplicar, que possa irradiar para todos os seres. Nós nos lembramos dos nossos familiares, dos nossos amigos, das pessoas que estejam vivendo situações difíceis, cada vez mais expandindo o nosso coração para englobar toda a biosfera. E aspire que todos os seres sejam felizes e todos os seres sejam livres do sofrimento. Todos os seres encontrem as causas verdadeiras da felicidade e superem as causas verdadeiras do sofrimento. Que todos os seres se liberem completamente de suas estruturas kármicas, toda negatividade, ignorância, e que manifestem lucidez de forma natural e espontânea. Que todos os seres sejam verdadeiramente capazes de ajudar os outros. Encontrem nisso sua fonte de alegria e de energia, sentido para a vida. Todos os seres sejam felizes e que todos os seres sejam. Muito bem, vamos fazer a nossa dedicação então. Vou pegar aqui a sadhana. Tirar vocês.
Os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente, que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que eu tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática e todos os que vieram conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Posso eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Posso eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto. Seja qual for sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, algo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. E nós vamos fazer a prece de longevidade aos lamas. Pandan Jumene Jingbo Tenpa Yuri Ne Padan Tenpa Zingpe Chebun Nampu Senjal Sen Tenjur Chi. Dissipando obstáculos no caminho, Guru Rinpoche, corporificação dos Budas dos Três Templos, Guru que é grande bem-aventurança, Senhor de todas as realizações, Guru que é o dinâmico irado domador de mares, dissipador de todos os impedimentos, eu rogo. Confira suas bênçãos, por favor, remova todos os obstáculos externos, internos e secretos. Conceda suas bênçãos para que nossos desejos sejam espontaneamente realizados. Dusum Sanje Kuru Rinpoche no Drukam Dande Wachen Poijam Barche Kansao Dudun Rakot Sao Sola Dev So Jingji Lam Tu So Chi Nan Sangwe Barche Ji Wodan Sanpadum Jidru Parjin Ji Lom Om Ha Hum Vajra Guru Pema Siddhi. Agora a última prece. Prece para que a tradição do Guru Padmasambhava floresça. Que a grande tradição da Bhakti Rakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Tritson Delsen, possa florescer e permear os três reinos. Que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos três tempos. Ei, Lokcho, Sri Loche, Zangling, Sasun, Chantam, Droju, Josun, Nam, Vidram, Dusun, Yele, Jo. Muito obrigado, pessoal, pela presença. Valeu. Boa semana a todos. Foi muito bom estarmos juntos. Boa noite. E bom Sagadawa. Então, À boa noite. noite. Obrigado, boa Valeu. noite. Obrigado. Boa noite. Boa semana. Boa noite, boa noite.